Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Depois de muito tempo eu decidi voltar com o canal do Grajaú para o Mundo. E no vídeo de hoje eu vou contar o primeiro passo do processo para conseguir essa belezinha aqui, o passaporte italiano do meu marido, que conquistamos juntos. Bom, no vídeo de hoje eu só vou contar a primeira parte, que foi quando a gente começou a reunir os documentos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu sentir que tem interesse, eu faço uma parte 2 contando do processo na Itália. No vídeo de hoje eu só vou falar do processo no Brasil para reunir todos os documentos necessários, tá bom? Então bora lá! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make... Bom, primeiro passo é saber se você tem descendência italiana, ou seja, se alguém na sua família, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu bisavô, se tem alguém na sua família que tenha nascido na Itália, que seja italiano. Eu fui atrás da minha descendência e a minha descendência aqui, ó, sangue cearense puro. Perguntei pra minha avó, ela falou, não, sua avó, bisavó, tataravó, tudo cearense. Não conheço ninguém que tenha descendência. Aí eu e meu marido decidimos ir pelo lado dele mesmo, que estava mais fácil. Enfim, meu marido ele já sabia que ele era descendente de italiano e que os 4 bisavós dele eram italianos. Então ele já tinha essa informação por saber de ouvir falar da família, da mãe dele contar as histórias. Decidimos então em janeiro de 2018 irmos atrás da documentação. Porque para você dar entrada na sua cidadania italiana, você tem que reunir todos os documentos da sua árvore genealógica até chegar no italiano. Certidão de nascimento, casamento se houver e óbito de todos. Ou seja, o seu nascimento, casamento se houver e de óbito não, né? Porque senão como é que você vai dar entrada na sua cidadania se você morreu? Ignora essa parte. Enfim. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Beleza. Conseguir a certidão da sua mãe é fácil, da sua avó provavelmente seja fácil, agora da sua bisavó já vai ficando um pouquinho mais difícil. Quanto mais vai se distanciando, mais difícil conseguir esses documentos. No nosso caso, o documento que a gente teve dificuldade para encontrar foi o de nascimento do italiano. Por quê? Porque a gente sabia que ele tinha nascido na Itália, mas não sabia qual a cidade que ele tinha nascido. Ou seja, para conseguir a certidão de nascimento, a gente teria que saber a cidade que ele tinha nascido para entrar em contato com o cartório na Itália e pedir esse documento. E aí foi que a gente começou a nossa busca por esse documento. O que a gente fez? A gente foi no cemitério onde ele foi enterrado. Nesse cemitério a gente pediu para ver o registro. E tinha lá bonitinho o nome dele, data de nascimento, data de óbito. Porém, no local de nascimento só tinha a Itália. Então não ajudou muito, porque a gente já sabia que ele tinha nascido na Itália. A gente precisava da região pra gente diminuir o tanto que a gente tinha que procurar. Então, por exemplo, você tem o Brasil. Você tem que procurar dentro do Brasil, beleza. Se eu sei que tá na região norte, já diminuiu bastante minhas opções. Então eu só vou focar na região norte. Faz sentido? Então a gente precisava saber qual região da Itália ele tinha vindo, ele tinha nascido, pra gente procurar naquela região. Beleza. Começamos uma coisa muito importante. Tem que conversar com a família inteira, com os mais antigos, perguntar, tem que fazer muita pergunta pra saber, pra ter uma ideia de onde eles vieram. Começamos a fazer isso, perguntamos pros parentes que o Edinho, com meu marido mal tinha contato, mas entramos em contato. Começamos a pesquisar, é realmente uma pesquisa. Até que uma prima do meu marido comentou, olha, eu ouvi falar que eles vieram de Veneza. Aí meu marido falou, putz, mas Veneza é uma região super conhecida na Itália, né? Então, todo mundo fala Veneza. Mas ela falou, pra uma pessoa que é analfabeta, que não assiste televisão, não é algo tão comum e tão famoso, né? Meu marido falou, beleza, então vamos começar com a Veneza, com a região de Vêneto ali na Itália, como se fosse, suponhamos, o norte do Brasil. Não dá pra dar essas suposições geográficas, porque eu sou péssima em geografia. Mas enfim. Ai,
domingo entramos num site, Cognomics, o nome do site, depois eu vou colocar aqui pra vocês. Nesse site você joga o seu sobrenome e ele mostra as regiões que tem mais famílias com esse sobrenome. Jogamos o sobrenome italiano do meu marido, Nogaroto, e nesse site ele deu que a maior quantidade de famílias com esse sobrenome se concentrava na região de Vêneto, que foi a mesma região que a prima dele tinha falado. A gente, putz, tá batendo, então vamos começar por aqui. Se não tiver, a gente vai pra próxima região que tem mais famílias com esse sobrenome, e assim por diante. Por sorte, o italiano nasceu nessa primeira região que a gente tinha, que a gente começou a procurar. Como que a gente procurou? Entramos no Google, bem informalmente, jogamos lá no Google, comunes, que são cartórios, na região de Vêneto. Nos deram uma lista de 58 comunes. A gente criou um e-mail em italiano, fizemos no Google mesmo, e mandamos um e-mail em italiano para todos esses 58 comunes solicitando essa certidão de nascimento. Mas para solicitar uma certidão, você não pode só me dar a certidão aí, tipo, eu quero a certidão, não. Você tem que comprovar que você tem vínculo. Então a gente já anexou os documentos do meu marido que mostrava que ele tinha um vínculo com o italiano realmente, que ele era o bisavô dele. 2 meses depois da gente mandar esses 58 e-mails, um dos comunes, lembrando, comunes são os cartórios italianos, um dos comunes nos responderam confirmando que o documento estava lá. Pronto. Pensa no alívio. Normalmente as pessoas pagam para pessoas especializadas fazerem busca. E graças a Deus a gente conseguiu nós mesmos e conseguimos economizar esse dinheiro também. Então, enfim, eu aconselho você dar uma procurada por conta própria. Se você não conseguir, aí sim, buscar por uma ajuda, alguém que tenha especialidade na busca desses documentos. Beleza. Conseguimos o documento, eles responderam, o comune respondeu que estava lá. 2 meses depois, mais ou menos, eles enviaram a certidão. A certidão chegou pro correio gratuitamente, eu achei isso sensacional. Beleza. Agora a gente tinha todos os documentos da árvore genealógica. Recolhemos esses documentos, a gente tinha que pedir todos esses documentos em inteiro teor. Por que a gente não aconselha pedir esses documentos em inteiro teor logo a princípio? Porque esses documentos, eles são mais caros e eles têm uma validade de 1 ano, se eu não me engano, para você aplicar com eles na Itália. Então, se você já pede a da sua mãe, da sua avó, e você demora mais de 1 ano para achar a do italiano, vai ser um processo perdido e o dinheiro perdido também. Porque você não vai conseguir utilizar essas certidões depois de 1 ano. Então a gente pediu, a gente sabia onde estavam as certidões, mas só pediu em inteiro teor quando a gente tinha todas. Quando a gente sabia onde estavam todas, quando a gente estava com a certidão de nascimento do italiano em mãos, porque a gente não ia desperdiçar esse dinheiro caso, como eu falei, demorasse mais tempo, mais de 12 meses para achar a certidão do italiano. Você tem todos os documentos da árvore genealógica até chegar no italiano. Aí o que você vai fazer? Traduzi-los e apostilar. Traduzir para o italiano e apostilar. Apostilar é deixar o documento legal para ser utilizado em outro país. Beleza? Gente, essa é a primeira parte de um processo inteiro, mas essa é a parte mais importante. Você precisa ter todos esses documentos para poder viajar para a Itália e dar entrada na sua cidadania, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas de como funciona essa primeira parte. Muita gente tem cidadania e não sabe como ir atrás dos documentos. Então, minha dica é: converse muito com a sua família, com seus parentes, com as pessoas mais antigas, os mais velhos, e tenta obter informações. Tem o site do Museu do Imigrante, eles têm bastante informações desse pessoal italiano que veio lá em 1800, 1900 e pouquinho. E o site Cognomics ajudou a gente completamente. E, gente, é pesquisar e ter paciência, mas eu garanto pra vocês, é uma conquista assim, ó. Abriu tantas portas na nossa vida, valeu muito a pena. Foi o melhor investimento de tempo e dinheiro que a gente fez nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Se eu ver que o pessoal gostou, que querem saber como funciona o restante do processo, eu posto uma segunda parte. Deixa um like aqui e segue do Grajaú para o Mundo. Vai ter muitos vídeos falando das nossas viagens. Eu quero fazer um vídeo contando como que a gente se conheceu, de todos os trabalhos que eu tenho feito aqui
fora do Brasil, do que eu trabalhei nos Estados Unidos, do que eu trabalhei na Itália, na Alemanha, aqui na Inglaterra, tudo que a gente tem feito. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e é isso. Fiquem com Deus.